Nós acabamos de afirmar que os regenerados, eleitos, não são condenados pela quebra da lei moral. Então nós precisamos tomar cuidado para não cairmos no chamado libertismo. A libertinagem cristã implica em dizer o seguinte: já que eu sou salvo, eu posso pecar o quanto eu quiser. E esse tipo de heresia assaltou a igreja na era dos apóstolos. Paulo, quando escreve às igrejas da Galácia, ele escreve para condenar essa heresia, para condenar esse erro. Então, alguns, gentios, quando tornaram-se conhecedores da doutrina da graça, falaram assim: bom, já que eu sou salvo, eu posso pecar o quanto eu quiser, porque nenhuma condenação há sobre mim. Mas olha só o texto: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Qual que é a vontade de Deus para nós? Que a gente não peque. E por que a gente não deve pecar? 3 boas razões. Primeiro, não peque para a sua própria segurança. O pecado, ele é destrutivo. O pecado leva o homem à vergonha. O pecado leva o homem à ruína. O pecado, ele produz prazer transitório, porém depois a sua vergonha, dor são permanentes. Segundo, não peque para que você possa se aproximar de Deus. Qual que é o meio que nós temos de nos aproximar de Deus, de nós nos achegarmos a Deus? Qual que é a via? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se você tem desejo de se aproximar de Deus, se você tem desejo de ter comunhão com Deus, qual é a via, qual que é o caminho que Deus estabeleceu para que você se achegue a Ele? A santificação. Religião, culto, adoração sem santidade é inútil. Ok? Você pode participar do culto mais bonito, a celebração mais emocional, você pode ter o mais eloquente dos pregadores, porém, se não houver por parte da igreja disposição do seu coração de viver uma vida de santidade, tudo será emoção. Acabou o culto, acabou a emoção, Deus fica longe. Então aí você precisamos entender que a via permanente para que nós nos acheguemos a Deus, tenhamos comunhão com Ele e que venhamos a sentir a presença de Deus, é a via da santificação. E vale notar, não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus. E como é que a gente vai se distanciando de Deus? Você vai pecando? Você vai o quê? Se afastando. Se você sente Deus distante de você, a culpa é sua. Você que se afastou de Deus. Tem irmão que fala: pastor, às vezes eu oro e eu sinto que Deus nem me ouve, eu sinto Deus tão distante. Você se afastou de Deus. Os teus pecados te afastaram de Deus. É a cobiça, é a avareza, a falta de contentamento, é a reclamação, é o orgulho. Todas essas coisas vão nos afastando de Deus. O pecado casual, 2 tipos de pecado que a Bíblia nos apresenta. E, por favor, mais uma vez, anotem esses 2 termos. O primeiro tipo de pecado que temos qual que é? Isso, muito bem, o pecado adâmico, o pecado original. E que todos nós já nascemos o que? Manchados por este pecado. É o que Davi diz no Salmo 51. Eu nasci na iniquidade. Então, aquele mito que corre entre os cristãos, que a criança nasce sem pecado, olha que beleza, é inocente, é purinho, não tem pecado nenhum, é um pecador miserável, já nasceu manchado pelo pecado, tem no DNA pecado. Todos os homens nasceram manchados pelo pecado. Por isso que a Bíblia diz que não há um justo sequer. Porque todos nós nascemos o quê? No pecado. Além do pecado original, ou o pecado adâmico, sendo mais teológico, que nem a Ivone foi ali, né? Nós temos o pecado casual,
que é o pecado que nós não queremos cometer. E o pecado casual, ele se divide em duas categorias. Quais são elas? Voluntários e involuntários. A gente peca de forma voluntária e a gente peca de forma involuntária, né? Salmo 19, Davi, ele pede: Senhor, perdoa-me das minhas transgressões que me são o quê? Ocultas. Então, às vezes a gente peca até involuntariamente. E ainda mais, olha só, presbítero Romino, classificando ainda mais, você tem ainda outra categoria: os pecados de omissão e os pecados de ação. Quando a gente deixa de fazer o que é certo, é pecado? É. A gente sabe o que tem que fazer, mas se você deixa de fazer, esse é o pecado o quê? De omissão. Então, os pecados voluntários, eles se classificam ainda em dois: os pecados de ação e os pecados de omissão. São os chamados pecados casuais, e esses são inevitáveis. Muito bem, 1 João 2, de 1 a 2, um texto que eu gostaria de ler com os amados irmãos, um texto aqui que nos apresenta as duas imagens muito interessantes de Cristo Jesus. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia, veja só essa expressão, o pecado na vida do crente, ele é acidental. A gente tem que lutar para não pecar. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Duas imagens que nós encontramos do nosso santo e bendito Redentor. Ele é o nosso advogado. E a palavra grega, aí, Antônio Berto, o grego que você gosta tanto aqui, ó, é a palavra parácletos. E a palavra parácletos significa defensor, aquele que coloca-se ao nosso lado. Ou seja, quando nós pecamos, quem se coloca ao nosso lado para nos defender? Maravilhoso, né? Então, quando nós falhamos, quando infelizmente nós tropeçamos, nós não estamos sozinhos, mas nós temos alguém que se coloca ao nosso lado. E, irmãos, recebam isso com muita gratidão. Eu sei que há momentos na nossa vida em que a gente peca, e nós cometemos pecados que nos trazem muita vergonha, que nos trazem muita dor, muita desonra, e nós muitas vezes pensamos assim: esse pecado que eu fiz, ele é tão grave que Deus não vai me perdoar. Esse pecado é tão grave que eu não sou merecedor do perdão de Deus, que eu não sou merecedor de uma segunda chance, que eu não sou merecedor da misericórdia divina. Merecedor não é mesmo. Ponto. Não somos. Né? Mas o que é graça? É saber que mesmo que a gente não merece, a gente encontra o favor da parte de Deus. E de que maneira se manifesta esse favor da parte de Deus? Jesus ele está do nosso lado. Diz assim: olha, você é pecador, mas eu não te rejeito. Você errou e você envergonhou o meu nome, mas eu estou ao seu lado. E eu estarei ao seu lado até a consumação dos séculos. Irmãos, isso é lindo. Que consolo traz ao nosso coração. Saber que mesmo quando nós venhamos a pecar, errar, nós temos alguém que está sempre ao nosso lado. Eu sofro pelos nossos irmãos que não têm um bom conhecimento doutrinário. E imagina você viver com essa angústia, com essa incerteza, e essa insegurança no coração. Peca, risca o nome do livro da vida. Pede perdão, escreve. Peca, apaga. Misericórdia. Você já imaginou viver essa insegurança? Você não ter paz quanto a isso? Você vai dormir e não sabe se é crente, se não é, se é salvo, se não é, se vai para o céu, vai para o inferno. Deus o livre. Tem uma perturbação dessa na alma, né? Então a gente descansa o nosso coração, não por aquilo que a gente faz, mas descansamos o nosso coração pelas obras de quem?
de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Segunda imagem que nós encontramos é a palavra propiciação, ilasmos. E essa palavra ilasmos significa sacrifício conciliatório. Sacrifício conciliatório. Na antiga aliança, Deus prescreveu vários tipos de sacrifício. E havia, dentre os vários sacrifícios, o sacrifício de propiciação. O sacrifício de propiciação, ou o cordeiro da propiciação, o sangue da propiciação, na antiga aliança, era um sangue de reconciliação. Então, por exemplo, quando alguém pecava, essa pessoa procurava o sacerdote na antiga aliança, Vinícius, e falava assim: olha, eu quero a minha reconciliação com Deus. Aí o sacerdote falava: aonde está o sacrifício? Aí o ofertante vem: aqui está o sacrifício. Aí o sacerdote, então, ele fazia o sacrifício, havia o derramamento de sangue, o animal ele era esquartejado, picado, o sangue era derramado, e aí então, olha que a beleza da nossa doutrina aqui. O sacerdote ele pegava o sangue, lambuzava a mão e fazia assim: Alexandre, nenhuma condenação há sobre a sua vida, aspersão. E aí então, o ofertante ele ia para casa na antiga aliança, consciente de que o quê? Os seus pecados foram perdoados. Não somente isso, ele estava em guerra com Deus. Só que agora ele não está mais em guerra com Deus. Ele foi o quê? Reconciliado. E ele foi reconciliado através do quê? Do sacrifício e do sacerdote. E é interessante que a palavra aqui, advogado, colocar-se ao lado, é a mesma função do sacerdote. E quando nós estudamos a carta aos Hebreus, nós mostramos à igreja que Cristo ele tem um duplo aspecto no seu ministério, e é belíssimo, é encantador isso. Ele é o que? O sacerdote, e ele é o sacrifício. As duas moedas, ou uma moeda com as duas faces, melhor dizendo, uma moeda com as duas faces. Ele é o sacerdote, e a outra parte, ele é o sacrifício. Ele é o advogado, e ele é a propiciação, né? Diante de nossas falhas, encontramos então o defensor e o conciliador, que é Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor.